separei 7 etapas num projeto de um biodigestor. Então são 7 etapas que eu sigo nos meus projetos, que eu recomendo os meus clientes seguir nos seus projetos. Tudo começa no dimensionamento. Então o dimensionamento ele precisa ser muito bem feito, ele precisa ser muito bem pensado e ele precisa ser muito bem projetado. Mas o projetado que eu estou falando aqui é projetado de visão do que pode acontecer e quais podem ser as demandas por essa planta de biogás que vai sair do papel. Uma coisa é você ter um resíduo, outra você ter uma unidade de tratamento de resíduos. Pode ser que surjam demandas do território, é muito importante você estar preparado para isso. A segunda coisa é orçamentação. Então, um bom projeto de biodigestor, ele é baseado em orçamentos atualizados. Então, você está com bons fornecedores, orçamentos atualizados, não só da parte de lona, mas da parte de agitação, de desfurização, dos motogeradores, dos painéis de conexão, da biorefinaria, sistema de tratamento e assim vai, né? Então é muito importante você ter todos os orçamentos. Quando eu falo orçamento, não é só investimento, é o OPEX. Né? Então quanto vai custar a operação desse biodigestor? Porque daí aqui a gente entra para o terceiro ponto, que é a análise econômica. O que é essa análise econômica? Eu vou olhar para tudo. Então vou olhar, a gente chama isso aqui de VTE, esse conjunto de informações de etapas, tá? Então olho tecnicamente se é possível produzir biogás a partir desse resíduo, se eu tenho tecnologias que me possibilitam isso, quanto custa essa tecnologia, quanto vai custar a operação dessa planta de biogás. Eu coloco tudo isso dentro de uma análise e entendo se tem viabilidade dentro dos requisitos daquele cliente ou dentro dos requisitos do seu cliente, né? Então, o que é viável para esse cliente? Então, pode ter clientes que não assumam teses de investimento que não tenham um payback inferior a 6 anos, por exemplo. Tem outros que aceitam 7, 8, 9, 10 anos, vai depender de cliente para cliente. Por isso que é tão importante você ter orçamentações atualizadas sobre o projeto de biogás, assim posso dizer. E eu quero dizer que cada uma dessas etapas é um go ou não go, vou ou não vou. Fez o dimensionamento, fez sentido? Converse com o cliente, vai ou não vai. A próxima etapa é licenciamento e autorizações. Então você precisa entender se a tua área está apta a receber esse tipo de projeto. Pode ser que você precise de uma licença ambiental, pode ser que você precise de uma licença da concessionária de energia, pode ser que você precise de uma licença da ANP. Eu não sei, cada projeto vai demandar um tipo de licença. Tem inclusive projetos que não demandam de licenças, porque a atividade e fim do cliente já está previsto um biodigestor, então é só ir lá implementar o biodigestor, desde que ele apresente viabilidade. Então essa parte de licenciamento é uma parte extremamente importante, não tem como você avançar num projeto de biogás na maioria das vezes, sem de fato você ter essa parte de licenças e autorizações muito bem esclarecidas. E agora chega a parte de contratação de fornecedores, e não é simplesmente ir lá e contratar um mais barato. Você precisa entender qual que é o que está mais capacitado para atender você dentro daquela tecnologia e dentro da tua realidade. Por quê, Ricardo? Porque tem fornecedores que não atendem determinadas regiões do país. E como é que você vai contratar um cara desse? Não tem como você contratar um fornecedor desse. Porque se der pau na tua tecnologia, ele vai demorar muito mais tempo para te dar um suporte técnico do que alguém local. Eu costumo dizer que você precisa fazer uma análise de risco e entender se dentro do projeto você pode ter fornecedores nacionais, você deve ter fornecedores regionais, ou se é um requisito ter um fornecedor local, que atende a tua região, que é desenvolvido aí dentro dessa região para reduzir risco do projeto. Obviamente que vão ter situações e vão ter projetos onde a gente não vai conseguir abrir mão de uma tecnologia importada. Obviamente que isso é caso a caso, precisa ser avaliado. Mas esse momento de contratação dos fornecedores é um momento muito importante para um projeto. Ele pode, inclusive, inviabilizar o projeto, porque se você estiver fazendo uma contratação onde o contrato não está muito bem claro do que você comprou e do que vai ser entregue, talvez você tenha que tirar mais dinheiro do bolso no andar dessa obra. Então, esse é um momento muito crítico, muito importante de um projeto de um biodigestor. E aí a gente entra na sexta etapa, que é a implementação dessa planta.
implementação desse biodigestor. Precisa ser bem acompanhado. Mas se você fez a tarefa anterior de fazer uma boa contratação, você resolveu aqui 70, 80% das dores de cabeça que você poderia ter. Agora basta fazer um acompanhamento, entender se está sendo tudo entregue, se está tudo dentro do padrão, se o equipamento chegou certo, se as lonas foram conforme a especificação, enfim. Esse é um momento bem legal de você fazer um acompanhamento. Mas quando a gente olha lá para o dimensionamento, para aquele estudo de viabilidade, também precisa ter ideia de: será que o prazo de entrega está coerente? Mas como assim, Ricardo? Por que você está falando isso agora? Porque de repente lá no estudo de viabilidade você considerou um tempo de obra de 6 meses. Mas talvez para sua realidade isso seja impossível. Eu não sei de onde você está me assistindo. Talvez aí onde você está é 12 meses. Talvez onde você está sejam 18 meses. Talvez sejam 24 meses. E no que isso implica, Ricardo? Isso implica que de repente você está pegando dinheiro do banco com um tempo de carência, considerando esse período de implementação, considerando que as licenças vão sair em 2, 3 meses. E a realidade não é bem essa. E daí, se você não tiver fluxo de caixa para manter esse projeto? O que vai acontecer? Então são coisas que a gente precisa sim ficar atento numa fase de implementação de projeto, cruzar essas informações com as informações que estão lá no começo no estudo de viabilidade técnico-econômica desse projeto de biogás. E por último, a 7ª etapa, e não menos importante, é o comissionamento dessa planta de biogás. Uma planta de biogás não é que nem um celular, um computador que você aperta um botão e ele já está pleno para operar. Muitas vezes tem fases de comissionamento de equipamentos, de equalização, de produção de biogás, de alimentação do biodigestor, que precisam ser respeitadas. Obviamente que vão ter resíduos e resíduos, vão ter plantas e plantas. Muito provável que, se você estiver me ouvindo, está trabalhando com resíduo de bovinocultura ou suinocultura, esse comissionamento seja muito mais simples de fazer do que alguém que está trabalhando com resíduo de ceasa, um resíduo de industrial. Por quê? Porque o inóculo que envolve o resíduo que vai startar esse biodigestor é muito mais fácil de você encontrar. Isso quer dizer que esse biodigestor vai estar ambientado para aquele tipo de resíduo. Isso aqui é um dos fatores, tem outros fatores dentro do comissionamento. Mas um comissionamento bem feito vai reduzir o tempo de plenitude do projeto, assim posso dizer, o tempo que ele vai atingir a produção máxima de produção de biogás.